Hello! Que alegria estar aqui para mais um podcast comigo, Diana Timbó. E para mim é uma honra poder compartilhar essa mesa com você que está em casa aí nos assistindo ou até mesmo nos ouvindo, né? E hoje eu tô com uma alegria bem especial no meu coração, tá? Porque assim, como eu falo muito na questão dos princípios de Deus para a mulher e tudo, então até hoje todos os podcasts que eu fiz foi com mulheres, né? Mulheres amigas, parceiras da minha vida, é o que eu sempre falo, né, gente? Eu trago pessoas que eu admiro, que eu amo para compartilhar com vocês. Eu me sinto bem na sala da minha casa, dando risada, aprendendo, compartilhando e dividindo. E hoje a minha mesa não está cheia de mulheres. Não. E eu vou logo apresentar para vocês os meus convidados. Como é que é, Diana? Como é que é? É isso mesmo, homens. Hoje a minha mesa está feita por homens que eu admiro muito, que eu gosto e que eu trouxe eles para compartilhar com vocês, tá? Então, o primeiro que eu vou apresentar, é claro, que é o dono do meu coração, que é o meu marido, meu amor. Diz aí, meu amor, muito bem-vindo ao podcast Diana Timbó. Muito bom estar aqui com vocês, viu? É um prazer, uma honra fazer parte desse podcast. Não vi a hora de estar aqui, viu, gente? Pois é, chegou a vez dele, né? E o meu amigo, meu parceiro de caminhada também, David Gomes. Boa tarde, bom dia, boa noite. O dia que você está assistindo aí tá valendo, tá? Bom qualquer momento aí. É um prazer estar aqui também. Para a gente falar um pouquinho sobre as nossas vivências, né? Sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas e trazer um pouquinho das nossas salas, né? Aqui para o pessoal participar também das nossas trocas. Eu falo isso, viu, gente? Porque esse povo aqui é o povo que a gente senta na mesa lá de casa para dar risada, para conversar. Que o filho dorme lá, outro filho vem para cá, né? São irmãos amigos. E aí ele topou estar aqui nesse bate-papo, porque é o que a gente vive lá no nosso secreto, a gente tá compartilhando agora com as câmeras. E eu vou começar perguntando aqui, né? Eu já sei, de vez em quando eu vou entrar nas respostas dele, tá, gente? Vocês deixam? Vocês deixam? Cuidado, é que a gente é uma só carne, então eu posso, tá vendo? Tem que pensar muito bem para responder. Viu? Amor, eu costumo brincar aqui, viu? O podcast é meu, eu faço o que eu quero. Eu canto, eu dou risada, eu brinco, faço o que eu quero. Mas, meu amor, compartilha aí, né? Nós temos muitas pessoas que vão estar nos assistindo, tendo acesso a esse podcast, né? E conta resumidamente aí um pouco da sua história. Você se converteu faz quanto tempo? Tem andado com o Senhor? Como é que tem sido isso para você e para sua vida? Legal, gente. Bom, a minha vida com o Senhor, ela começa justamente sendo apresentada pela minha digníssima esposa aqui, a Diana Timbó. Ela que me apresentou esse Jesus maravilhoso que a gente conhece hoje e que eu amo e que realmente, se eu posso dizer, resumir uma palavra, ele é o tudo nosso. Ele é a nossa, no nosso cordão de 3 dobras, ele é a terceira, eu não tenho dúvida disso, inegável. Mas a minha vida, a minha caminhada como cristão começou em 2014, né? E veio de um processo em que a minha esposa foi apresentar esse Jesus, como eu disse para vocês, de uma maneira muito leve, algo que eu não imaginava, não fazia nem ideia que era assim, eu não conhecia esse Deus dessa forma, né? Eu venho de uma família católica, né? Essencialmente católica, mas quando eu conheci realmente esse Jesus é que eu pude entender esse amor que a gente sente, que a gente tem por ele, né? Então, em 2014, no começo de 2014, lá para maio, junho, né? Eu comecei a ter esse contato e conhecer. E aí veio a conversão realmente lá em Fortaleza. Gente, quando eu comecei a ministrar a palavra para ele, eu não achei que eu fosse ganhar o coração dele, tá? Foi só a palavra de Deus mesmo. Mas aí Deus nos surpreendeu. Ganhou para Jesus, ganhou o coração, já era. Já era. Enfim, então em 2014 eu comecei essa caminhada conhecendo Jesus através da nossa igreja lá em Fortaleza, que é a CC Videira, né? E um abraço aí, pastor Costa, pastor Pedro também, que estava lá na época conosco, maravilhoso. Mas sem dúvida eu tenho muita gratidão pela vida do Costa, porque ele foi realmente usado por Deus, eu digo hoje, para fazer parte dessa minha história, né? Ele foi o início. Ele acreditou nessa pessoa aqui, nesse homem,
cheio de falhas, cheio de defeitos, mas ele acreditou de uma forma que é só Jesus que acreditaria assim, né? Então, através dali eu vim conhecer Jesus, eu vim estar presente e venho conhecendo, porque, entendam, eu creio o seguinte, ele é onipresente, onipotente, mas a gente tem que estar em constante comunhão e em constante crescimento espiritual com ele, porque faz parte da nossa vida, da nossa natureza humana, para tudo, né? Mas espiritualmente também. Então, quem diz que eu já conheço tudo está enganado, porque se eu posso dizer algo de alguém que não é tão conhecedor assim da palavra a fundo, mas eu venho aprendendo dia a dia mais e mais. Sempre temos muito a aprender do nosso Deus, né? É verdade. Amém. Que honra tê-lo aqui, viu? Fique à vontade, esse lugar é nosso. Agora vamos ouvir um pouquinho a história, né, de conversão do David Gomes. Como foi, David? Você nasceu num lar cristão ou não? Conta um pouquinho aí pra gente conhecer melhor. Tá certo. Bom, eu nasci em um lar cristão, né? Toda a minha família era evangélica já desde quando eu nasci. Mas em determinado momento da vida, né, ali na juventude, o mundo me ganhou. Então eu me afastei totalmente e aí eu fui para bagunça, bebedeira, festa e tudo mais. Mas eu acho muito interessante porque hoje, né, tendo a maturidade que eu tenho e a vivência com o Senhor, eu vejo o tanto que o Senhor cuidou de mim naquele momento. Eu creio. E eu costumo falar, se você, com certeza, quantas famílias hoje tem alguém que está fora dos caminhos? Um filho, um neto. Ore, continue em oração, pedindo para o Senhor proteger. Porque em todo o tempo que eu estive no mundo, perdido, eu tinha pessoas que me amavam, orando por mim sem cessar. Quantas e quantas vezes eu cheguei na minha casa, e eu morava com a minha avó na época, e a minha avó estava lá ajoelhada no sofá, aguardando eu chegar. Então, assim, eu até me emociono falar, porque o Deus é lindo demais. E por mais que a gente não mereça, e a gente não merece mesmo quando a gente está nos caminhos dele, ainda assim a gente não é merecedor. Mas quando a gente está lá fazendo tudo contrário ao que o Senhor diz pra gente fazer, ainda assim ele cuida da gente. Você continua sendo Deus, né? Sempre. Eu posso acrescentar isso aí. O David falou algo aqui muito interessante sobre a gente ter familiares, principalmente, né, que estão orando pela gente. E se eu posso compartilhar algo assim que eu vim entender muito tempo depois, sabe, David, que eu me converti, que mesmo antes de eu me converter, eu vivia situações e tinha entendimentos, né, que hoje são claros de outra maneira, né, com o Senhor, mas que hoje eu olho e falo assim, poxa, Deus estava me preparando lá atrás de alguma forma para viver algo que eu estou vivendo hoje ou que ainda estou buscando hoje, sem nem eu saber. Sim, muitas coisas, na hora que a gente está passando, a gente não entende. Mas quantas delas lá na frente não faz sentido, né? Nossa, se eu não tivesse vivido aquela fase, passado por aquele deserto, eu com certeza não estaria aqui hoje. Então, é um olhar que a gente precisa ter, né? E entender, é mais um ato de fé, né? De saber que mesmo no deserto o Senhor está cuidando e ali existe um propósito, né? E o Senhor é tão bom, o cuidado dele com a minha vida é tão grande, que mesmo ali na bagunça... E ali na bagunça mesmo, nas festas, nos barzinhos, eu encontrei a minha digníssima esposa. Olha aí. A Jaqueline, né? E ali a gente começou a se conhecer. E olha como né? A questão dos valores. Como é importante a gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém. Porque por mais que lá na frente ele se depare com o mundo, aquilo que foi plantado na primeira infância não morre. Não morre. Porque eu creio. Nesse momento de flerte que eu estava com ela, a gente não... para um lugar, indo para o outro para se conhecer melhor. Em alguma das conversas, ela começou a contar, ela vem de uma família católica e tudo mais, nada contra, né, que também são todos cristãos, mas em um ponto ali eu me conectei, que ela falou assim, então, mas por um tempo eu tinha um pastor que me aconselhava e tudo mais, nossa, mas faz tanto tempo que eu não vou lá, mas eu gostava demais de ir na igreja, e ela começou a mostrar que ela tinha um envolvimento já com a igreja, eu falei, opa... Tem alguma coisa mais interessante. E é engraçado porque foi naquele encontro que eu decidi, não, eu quero tentar algo a mais com ela. Eu acho que vale a pena a gente não é buscar. só um fica, vamos namorar, né? É isso. Então ali, né? Então assim, isso, o que me atraiu foram os valores, né? Os valores que eu recebi na minha infância, eu percebi isso nela também. E graças a Deus, depois, com o tempo, a gente se casou.
e juntos a gente voltou aos caminhos do Senhor, estamos até hoje e vamos estar até o final das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia, é isso mesmo. Eu né, pode dar uma palhinha assim da nossa pode, vida? Meu Sim, amor, como você pode nós. ficar à vontade. Posso. Pode. O povo acho que gosta de saber, né? Bom, eu reencontrei a minha esposa, né, em 2014, como eu disse para vocês, quando ela me apresentou Jesus. Mas eu falei muito do Costa aí, mas eu não posso deixar de honrar ela também, porque ela teve toda a paciência, teve todo o amor, né? E eu vejo que Jesus capacitou ela para isso, né? Hoje ela tem um ministério aqui na Casa de Oração em Franca e é fruto de um trabalho de muitos anos, de uma dedicação, de um amor, de uma entrega, de tantas maneiras diferentes que você viveu. E quando eu estive lá, né, o que eu quero dizer assim, quando eu estive lá no começo e eu vi a vida que a minha esposa tinha com o Senhor lá, vivendo tantas, vamos falar assim, tantas rotinas do dia a dia, tantos afazeres e tantos compromissos, eu falei assim, meu Deus, quem é essa mulher? Mas isso foi para provar realmente que eu é que estava no caminho errado, né? E graças ao Senhor a gente está junto hoje. Nós temos 2 filhos lindos, maravilhosos, né? Lindos demais. E é importante dizer, né, gente, assim, fazendo aqui ó, uma colocação diante do que ele falou. Quando a gente se reencontrou e ele foi para Fortaleza lá para a gente conversar e tal, depois de mais de 20 anos que a gente não se via, que a gente não tinha nenhum tipo de contato, ele ia passar uns dias lá em Fortaleza, que ele queria pedir perdão para mim, para minha família e tal, e nós não tínhamos nada não, ele foi realmente só lá fazer uma visita. E eu achei interessante porque eu falei assim, né, ele vai ver quem eu sou. E eu era envolvida nas coisas do Senhor manhã, tarde, noite e de madrugada. Por quê? As solteiras cuide das coisas do Senhor. As casadas acabam tendo outras prioridades, né? Hoje nós somos casados, temos 2 filhos, então, em primeiro lugar, está ali o Senhor, o meu marido, os meus filhos, a minha casa, e depois eu posso realmente fazer algo fora da minha casa, que seria na igreja e tal. Mas solteira não, solteira era manhã, tarde, noite, só cuidando das coisas do Senhor, porque nesse período da minha vida eu também era funcionária da minha igreja, então tudo era envolvido com a igreja, né? E aí ele foi para Fortaleza e aí as minhas amigas falavam assim, Diana, facilita aí a sua agenda, ele vai chegar, vai passar aqui uns dias. Eu falei, facilitou não, gente, facilitar de jeito nenhum, ele tem que ver a minha realidade, eu não vou criar nada para ele ver. Essa é a Diana, essa é a realidade da Diana, né? Então, um recadinho para solteiras, tá? Se você está debaixo da vontade de Deus, vivendo os princípios de Deus, não tenha medo, sabe? Eu vou esconder isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar uma maquiada aqui. Não, seja o que é. E honestamente, ele passou ali uns 4, 5 dias, né? E vendo essa minha realidade em Fortaleza. De manhã, trabalhando na igreja, à tarde, eu ia fazer não sei o quê, fazer programa de rádio, e corria para um lado e corria para o outro, tudo vinculado à igreja. À noite era festa da igreja, era reunião, era jantar, era não sei o quê. E ele ia em tudo para ele ver. Mas, gente, honestamente, no final, eu jurei assim, que ele ia olhar para mim e ia dizer, você não é só crente não, você é doida. Então, não te quero não, né? Porque nesse período ele queria muito e eu estava totalmente assim, não sei se é de Deus não sei se é de Deus não. E aí a minha grande surpresa foi que antes dele ir embora, ele disse, eu entendi tudo que você vive, eu entendi que isso é vida e o que eu tenho, o que eu tive, que eu vivi até hoje foi só ilusão, foi engano, porque eu estava longe dos caminhos do Senhor, né? E eu quero esse Deus, eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. E ali foi que a gente começou a ter uma conexão, porque eu entendi que ele estava aberto para viver o que Deus tinha para ele. Não era o que a Diana tinha para ele, era o que Deus tinha para ele. Então eu quero te encorajar com essa colocação aqui, que se você está solteira, esperando em Deus, né? Continue, seja fiel ao Senhor. Deus não é homem para mentir, sabe? Ele é fiel. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas é do jeito dele, é no tempo dele e é da forma dele. Então confie e seja fiel ao Senhor e fiel a você, né? Não precisa se manipular, não precisa se esconder, não precisa se maquiar, fingir que é ou não é. Não, seja verdadeira. Porque se tiver que ser de Deus,
vai ser. E aí, quando ele disse que queria esse Deus, aí foi mais fácil. Aí eu já comecei a mostrar Deus de uma outra forma, né? Porque depois eu também queria, e também aí depois logo a gente casou. Então, assim, fica aí esse encorajamento para você. Mas eu vou continuar aqui gastando meus convidados, tá? Fazendo umas perguntas. Eu só quero acrescentar uma coisa, porque nesses 4 dias que ela falou que eu fiquei lá, a primeira vez que ela me apresentou assim algo desse mundo cristão, assim, né, de crente, né, vamos dizer assim, ela me levou, ela era coordenadora da AVEC, né, na Videira, né, era uma escola, né, de ensino, faculdade, né, algo assim, né, um ensino de teologia dentro da igreja. Ela me jogou numa aula de escatologia, gente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Você sabe o que é hoje, né? Eu sei o que é hoje, gente. Mas eu fui lançado ali num lugar assim que eu falei assim, meu Deus. 4 horas de aula. 4 horas, não foram seguida. 20 minutos, não. E foram foi ministrada pelo nosso amigo, padrinho de casamento, Samuel Wagner, que ele ama falar de escatologia. Ama, é um estudioso de escatologia. Mas, aqui, pauleira. E eu falava, deixa ele ali ouvindo. Ou ele sai correndo ou ele agarra Jesus. É um dos dois. É isso mesmo. Mas foram um tempo incrível, onde eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas que me acolheram, me receberam, né? Sem falar da nossa família mesmo lá. E eu creio que esse é o que o Senhor tem para mim e para a nossa vida, né? Amém, hoje. glória a Deus. E eu vou falar aqui um pouquinho agora como é que foi essa conexão com o David e com a Jaque, né? A Jaque já esteve aqui em outros podcasts comigo e hoje está o David. Mas foi muito legal, porque eu falo assim, fazer parte de uma igreja, estar plantado numa igreja faz toda a diferença, porque ali mostra o seu destino, mostra o teu propósito, mostra realmente qual é o elo de amizade que você vai ter, porque é muito bom, gente, a gente caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito, né? E nós éramos novos também na Casa de Oração. Sim. A Casa de Oração tinha, acho que quase 1 ano de existência, só algo muito pouco, 2016, né? né, no final. Foi ali. num jantar do Dia dos Namorados. E aí a gente chegou na igreja, eu e o Milton, para o jantar do Dia dos Namorados, né? A Casa de Oração Franca ainda era lá na Avenida Brasil, na cidade de Franca. E aí o David e a Jaque já estavam sentados. Sim. E aí a gente chegou e aí foi a pastora Vânia. Eu nunca esqueço isso. A pastora Vânia falou assim, vem cá, Diane e Milton, eu quero que vocês sentem com um casal aqui muito bacana, que estão vindo agora na igreja e tal. Sente aqui com eles. Na época, gente, o David, ele tinha um cabelo comprido. Um visual completamente diferente. Outra fase. Aí eu pensei assim, nossa, deve ser um músico, né? Também imaginei. Estamos de frente ao cara do louvor aqui. Que decepção, contador. Nossa, nada a ver. E aí foi muito legal, porque a gente sentou a primeira vez na mesa com eles, começamos a conversar. Eu lembro que a tia Jaque estava grávida, Sim, né? Tá. Ela é menorzinha, magrinha, então tem uma barriguinha bem pequenininha, tava de 4, 5 meses ainda do Benjamin. Então eu falo, Benjamin e Benício são amigos da barriga, né? Porque a gente tem foto, eu grávida do Benício e a Jaque grávida do Benjamin. E aí começou essa amizade. Ali a gente sentou, começou a bater papo, né? Isso. Na verdade, eu tinha ministrado naquela semana, né? Foi a Jaque ou foi você que foi para a ministração? Foi ela, a Jaque. Aí quando eu sentei na mesa, eu não os conhecia, né? Aí eu lembro, foi um dos dois, não sabia quem era. Aí a Jaque pegou e disse, ai, amor, essa moça aqui foi a que ministrou no culto na quarta-feira, que eu falei para você e tal, né? E ali a gente começou a conversar, e até hoje, né, amigo? É isso aí, tamo junto. Mas deixa eu contar outra versão. Ai, Jesus, ai, que medo. Não precisa dele. O outro lado da mesa, tá? A Jaque vivia me chamando para ir na igreja. Eu falei, não, amor, não quero. A gente acabou de passar por um momento muito complexo em outra igreja. Eu falei, não quero saber de igreja. Aí ela estava indo já, ela te viu ministrar. Aí ela me convenceu aí no Dia dos Namorados. Foi a primeira vez que eu fui na igreja. É a primeira vez? Foi a primeira vez, eu nunca tinha ido. Olha aí a gente chegou lá, ela foi me apresentar pra pastora, né? Aí, oi, pastora, tudo bem? Aí eu não esqueço que a pastora falou, mas filho, fica em paz, se hospeda aqui, não precisa trazer as malas ainda não, só vem, vai sentindo. Falei, tá bom, vou ficar aqui quietinho no meu canto, tá, pastora? Vou sentar lá então? Tá. Aí de repente vem ela com a Diane e com o Milton. Falei, olha essa pastora fazendo marmotagem já. Eu falei que ia ficar quietinho, já vem apresentar a gente pra gente. Aí a Jaque ainda vem e fala que foi ela que ministrou. Eu falei, pronto, colocou uma pastora pra sentar com a gente. Não aqui era agora. ainda não, viu, gente? Na época a cabeça dele, eu acho que ele falou assim, vão querer me converter de novo aqui. Mas aí depois o papo fluiu, né? E estamos juntos até hoje, graças a Deus. Tá vendo? Nem mordemos, né, amor? Nem mordemos. E é sempre assim, sempre tem 2 pontos de vista, né? O nosso pra eles e o deles pra nós, né?
Mas aí agora vocês já conheceram um pouquinho aqui de ambos, né? E também um pouquinho da nossa história, por que estamos aqui, né? Somos amigos, irmãos. Mas agora eu quero deixar eles contarem um pouquinho como homens, assim, sabe? Antes de falar de homens de negócio, que eles também são empresários, eu quero saber assim, David, você falou que durante um tempo você ficou ali solto na buraqueira, como diz o Ceará, viu, gente? Solto na buraqueira, né? Foi conhecer o mundo porque era de uma família cristã, né? Sim. E eu já fiz outros podcasts, eu sempre falo assim, que a gente não vai conseguir viver numa bolha gospel, sabe? Que a gente tem que realmente ter essa sabedoria de criar os nossos filhos para que eles sejam influenciadores deste mundo mal e não sejam influenciados por este mundo mal, né? A gente está exposto ao mundo, né? Não adianta a gente querer colocar nossos filhos num lugar como se não tivesse. A gente tem que preparar eles para enfrentar. Para enfrentar e saber, né? Se posicionar ali. E você como homem, assim, depois que você estava ali, né, solto na buraqueira e tal, aí você começou a namorar, se converteram, casaram. E o que mudou para você como homem? No sentido assim, antes um homem que andava pelo mundo nem aí porque deixa a vida me levar. E quando Deus entrou no seu coração, qual foi um olhar de homem que mudou para a sua vida e para a sua história? Sim. Bom, valores, né? Valor de ser fiel e tudo mais, eu sempre tive. Isso mesmo quando estava lá. Aí, como eu tinha que ser fiel, o que eu fazia? Eu não me envolvia, né? Então, tinha umas paqueras, algumas coisas ali assim, mas eu nunca me envolvia porque eu não queria realmente estar com ninguém. E com a Jaque, quando a gente começou a ter esse envolvimento, a gente começou a decidir o que a gente queria, e por mais que a gente estava fora da igreja, a gente começou a ver Deus atuando em vários momentos ali, eu já vi que era algo sério, e aí foi quando eu resolvi realmente pedir ela em casamento. E a partir daí, a minha postura mudou muito no sentido de entender a responsabilidade. Eu sinto que esse relacionamento me levou para um lugar de amadurecimento, de sair do jovem e me tornar um homem de verdade, né? E esse homem, graças a Deus, ele foi moldado, ele forjado pelo Senhor. Amém. Porque já foi no momento em que realmente eu já estava voltando para o Senhor. Então eu agradeço demais a Deus, agradeço demais as minhas origens, aos meus pais, aos meus avós, que sempre me deram uma criação, mas principalmente a Deus, por estar sempre comigo e me dar direcionamento. Eu tenho certeza que muita coisa... Sabe quando você não sabe o que fazer e vem aquele clique? Aquele olhar, Senhor, você está fazendo certinho com a sua esposa ali? Dá uma olhadinha um pouco mais para aquilo ali. E principalmente a resiliência, porque um casamento sem paciência, sem essa resiliência, é muito difícil de dar certo, né? Porque se você está num casamento, você entra para um relacionamento para fazer uma disputa, quem é maior que o outro, quem está ali para vencer aquela discussão, tá fadado ao fracasso, né? Não adianta. Então a gente tem que entender esse lugar, de que nós dois somos do mesmo tamanho e às vezes a opinião de um vai prevalecer, às vezes a do outro. E assim, eu não tinha isso. Até então, a minha visão tinha que prevalecer. Eu era sozinho, eu era dono de mim, morava fora. Então, eu dominava as minhas coisas e pronto. Dependência, né? Então, eu vejo que o Senhor trabalhou demais no meu coração para eu chegar nesse ponto de ajuste. Estou 100%? Não estou ainda e nem a Jaque tá. Ninguém tá. Mas a gente evolui a cada dia no nosso relacionamento e a cada dia a gente se torna mais parceiro. E isso é muito gostoso, né? Verdade. Não fica nesse lugar de concorrência, né? Isso. E assim, de apoio. Porque é isso que a Bíblia fala sobre o casamento, né? Uma só carne. Um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Porque quanto mais longe o Milton for, eu tô junto. Né? Quanto mais longe eu vá, ele está junto. Não tem mais como separar isso. É ali que acontece mesmo, né? Uma só carne. É nessa aliança real de um casamento. E você, meu amor? Quero perguntar aqui agora, vai doer. Mas eu falo que eu me exponho mesmo, fazer o quê, né? Ela sabe as perguntas para fazer aqui desse lado, é complicado. Jesus. Não, mas eu vou te fazer uma pergunta que eu creio que vai trazer aí vai mexer com muitas pessoas. Você já passou por casamento no passado, né? Você já tinha sido casado anteriormente. Sim. Fora da presença do Senhor. Você não tinha ali a presença de Deus, né? Não era uma aliança, literalmente tendo a terceira dobra. Sim. E você depois escolheu um casamento que tivesse a presença de Deus e tudo. E para você, que resposta você daria, né? Que ensinamento você passaria para uma pessoa que teve uma experiência como a sua, ou então está vivendo algo assim meio perdido, sem saber para onde ir? E o que você aprendeu com essa experiência toda?
Eu digo assim, eu reconheço, né, e eu acho que qualquer um vai reconhecer isso também, que nós somos frutos do que nós vivemos, entendeu? Eu penso assim. Então, como a minha esposa mesmo disse, eu vivi um outro relacionamento longe dessa visão cristã, como tem que ser, como a gente vive hoje, né? E é difícil fazer comparações no sentido porque não cabe, porque é um passado, né? Eu penso assim, não vale a pena comentar sobre a vida de outra pessoa. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu acho que a vida casado como cristão hoje, se a minha opinião, né, e eu já tenho aqui meus 49 anos, tá, gente? Então eu posso dizer para vocês assim, é totalmente novo, né? E novo de maneira diferente, tá? Porque quando nós realmente nos unimos e tivemos vamos construir um casamento, vamos, né, nessa direção com o Senhor e tal, decisões da minha vida tiveram que ser tomadas, na vida dela também, né? Medos nós tivemos, eu tive, sabe? Problemas enfrentamos, inúmeros e diversas situações diferentes, né? Só que em todos os momentos nós tivemos a certeza que o Senhor estava conosco, né? Que é a diferença de convidar Jesus para estar junto, exatamente, né? Ele está presente. Então, em situações que a gente vivia, a gente buscava oração e sabedoria para poder passar por aquele momento. E eu creio que o Senhor nunca nos desamparou, sempre nos guiou, nos orientou na forma de como resolver isso aí. Lógico que, como o David disse, a gente está em constante amadurecimento, né? Você está sempre em crescimento, sempre buscando melhorar, conhecendo o outro, o cônjuge, e é importante isso é fundamental. A vida são feitas de escolhas. O que eu poderia dizer para alguém hoje que quer casar ou quer converter sua vida para esse casamento cristão, tá? Que tenha a convicção que a sua esposa, o seu cônjuge, né, ou seja, o lado da mulher ou do homem, né, o seu cônjuge tem que ser a sua prioridade, né? Eu falo muitas vezes para minha esposa, às vezes ela me liga no meio do dia, amor, você está ocupado? Eu falo assim, eu tô, mas você é a minha prioridade, pode dizer, entendeu? Então, eu escolhi isso, eu escolhi fazer dessa forma, tá? E isso traz para nós uma leveza no nosso casamento, traz uma cumplicidade, né? Que a gente ama estar junto em todas as situações, em todo momento, tanto é que eu estou até aqui hoje, né? Então, eu vejo assim que a gente precisa ser intencional em querer viver isso. Precisa ser intencional em querer agradar o outro. A gente tem um ditado nós dois que nós sempre falamos assim, o meu objetivo é te fazer feliz, né? Eu digo para ela. E o meu fazer ele feliz. Exatamente. É impossível quando a pessoa que está com você reconhece que o objetivo dela é você fazê-la feliz, ela não querer fazer a mesma coisa, gente. É recíproco, não tem como fugir disso. E eu vejo que isso é algo que o Senhor plantou na nossa vida. E não nasceu do dia para a noite. Lógico, gente, a gente foi aprendendo. Como eu disse, a gente viveu dificuldades e adversidades, mas nos levaram a algo que a gente está vivendo hoje, e a gente quer viver algo maior ainda no Senhor, porque a gente crê que Ele tem planos para nossas vidas. A gente tem sempre que estar sempre em movimento, buscando esse propósito, entender o que Ele tem para nós, né, e entregar na mão dele realmente. Com certeza. E é fundamental, né? Assim, eu quis que você tocasse um pouquinho na história mais do passado, porque o Milton, Deus tem usado muito ele para trazer essa esperança da restauração, trazer essa esperança de quantas pessoas muitas vezes estão hoje, né? Ou porque se divorciaram, ou porque algumas coisas deram errado na vida, e a pessoa fala, ai, minha vida acabou, ai, sem sentido, ai, meus sonhos não vieram a existir, não vieram à existência, então eu sou uma pessoa
sou frustrada, abandonada. Não. Existe esperança, existe restauração para você. Mas foi o que ele disse, trazendo Jesus, né? Quem tem poder para nos restaurar, para nos resgatar das nossas escolhas errôneas é o poder de Deus. Só o Senhor pode nos aprumar, pode nos alinhar, né? É o que eu sempre falo, basta a gente deixar, dizer, Senhor, eis-me aqui, me conserta, me cura, me transforma. O Senhor tem total interesse em nos ajudar a ter uma nova história, uma nova vida, né? Então, assim, há esperança para você. Clame, peça pelo Senhor e Ele vai fazer coisas lindas e poderosas na sua história. Eu sempre me emociono quando a gente vai para algum lugar, né? Eu sempre falo, né, David, assim, as mulheres são mais observadoras. Então a gente olha, observa e tal. Mas o que mais me emociona é quando os homens nos param, né? Então a gente está andando muitas vezes num restaurante, num mercado, já aconteceu, e eu e o Milton andando juntos, estamos vivendo a nossa vida, e de repente algum homem para o Milton. Aí fala assim, Milton, é você mesmo? É você? Nossa, cara, você tá tão diferente, você tá tão mais jovem e tal, Aleluia. né? E eu acho isso tão bacana, porque eu vejo assim, homem não repara muito nessas coisas. E quando os homens param e reparam isso no meu marido, né? Eu vejo assim, que é a presença de Jesus na vida dele. Amém. É Jesus que traz essa luz para ele hoje, sabe? Amém. Esse lugar que as pessoas que muitas vezes encontraram com ele há 15 anos atrás, olha para ele hoje e fala, você tá tão diferente, você tá tão mais jovem, né? Por quê? Porque ele encontrou Jesus, e aí isso fez sentido, deu razão para a caminhada dele, e isso trouxe beleza e leveza para a vida dele, né? Eu fui só um conjunto de Deus nisso tudo. Ela foi a ponte, ela tá sendo muito... Ela foi a ponte realmente, né? Eu creio que se não fosse a minha esposa, mas como eu disse, eu também tive que me posicionar, com certeza, e mostrar para ela que eu queria esse Jesus que ela conhecia já e eu até então não conhecia, né? Só ouvi falar, essa é a verdade. Mas aos poucos eu fui conhecendo, nós fomos conhecendo juntos, ela foi me apresentando. Mas é algo que tem que ser muito bem dito aqui, que em nenhum momento ela me forçou, ela falou assim, olha, você tem que fazer assim, você tem que ser assado. Não, gente, é como eu disse, a escolha foi minha, fui eu quem busquei. Com certeza, ninguém muda ninguém, né? Não, só ninguém muda Deus ninguém. tem autoridade para isso. Exatamente, então quando você faz essa escolha, né, no Senhor, e busca Ele, tá? Lógico que para determinadas pessoas vai levar um tempo, para as outras outro tempo, mas eu tenho certeza que o Senhor não desampara e não deixa ninguém para trás. Ele não vai desamparar os seus filhos. Aleluia. Né? E assim a gente tem construído a nossa história. Amém. Né? É verdade, para a glória de Deus. Agora eu vou mudar um pouquinho aqui, sair desse lado mais de emoção, de coração. Só quero dizer que eu tô me sentindo uma vela aqui, tá? Não, já vou mudar. É porque a gente é assim mesmo, né, amor? Isso, muito love, isso aí. Mas assim, voltando aqui, mudando aqui um pouco a linha do bate-papo, do podcast. Tá ficando ciumento, meu amigo, aqui, mas tudo bem. Vamos aqui. Eu queria falar agora de homens de negócio, tá? Eu tô aqui com 2 empresários, né, que têm aqui os seus negócios na cidade de Franca, em ramos bem diferenciados. Então, o David, eu sei que é contador, advogado, e hoje você tem uma empresa. Explica um pouquinho pra gente. Isso, o meu negócio começou como um escritório de contabilidade, né? E hoje a gente é um grupo que a gente oferece vários serviços diferentes para o empresário. Então, tem contabilidade, tem assessoria financeira, parte de RH. Então, tem vários braços ali para poder atender o nosso cliente. Mas o principal ainda hoje é a contabilidade. Isso. Entendi. A Peixoto e Gomes não patrocina a Diana Timbó, não, mas eu vou fazer a maior propaganda dele, só por ele estar aqui, né, gente? Escritório Peixoto e Gomes. Isso aí. E eu queria saber o seguinte, David, antes você era funcionário de uma empresa e você se converteu, né? Isso. Então, quando você montou o seu negócio, você é sócio, né? E você já era cristão? Ou ainda não? Como é que estava isso? Não. Eu já tinha todos os princípios, né? Mas eu não estava firme com o Senhor. Não estava. E o que eu estava mudou? afastado. É isso porque eu queria chegar nessa pergunta, sabe, gente?
como era, porque o meu marido, eu sei que antes ele era um empresário que não tinha o temor a Deus, que não tinha os princípios de Deus, né? Então, David, eu posso fazer a mesma pergunta. Então, antes de você realmente ter essa aliança, esse compromisso com o Senhor, você já era empresário. Sim. E quando você fez essa aliança, você decidiu, não, agora eu sou cristão, agora eu quero viver os princípios de Deus. No mundo empresarial, o que foi que mais bateu na porta, o que foi que mais transformou, diferenciou na sua jornada? Certo. Bom, eu posso dizer que essa virada de chave minha não foi quando eu voltei para a igreja. Porque eu já vivia dentro do meu negócio e, graças a Deus, o meu sócio também tem os mesmos valores Amém. e princípios cristãos. E a gente já vivia esses princípios, né? De ser ético, de não tentar ganhar nada em cima da ignorância de um cliente, de sempre levar as coisas muito certinhas. E assim a gente levou por muito tempo a empresa, inclusive depois que eu voltei para o Senhor. Mas teve um momento que foi justamente o momento em que eu comecei a me conectar com o Senhor. Porque igual você falou, né? Muita gente conhece o Senhor de ouvir falar. Isso. E por muito tempo eu vivi assim, mesmo estando na igreja. Na igreja, é verdade. Né? O nível de intimidade que a gente vai ter com o Senhor é determinado pelo tempo que a gente dispõe, que a gente dedica Exato. a Ele. Isso. Né? E em determinado momento eu comecei a ter essa busca. E aí o negócio tem sido um desafio muito grande. Porque assim, o Senhor ele tem mostrado grandes coisas que Ele quer fazer. E eu tô pedindo para Ele ter um pouco de calma, porque Paciência, eu preciso digerir um pouco. Mas a primeira coisa que eu lembro de ter mudado foi de converter o meu olhar para as pessoas. Muito Eu bom. pensava muito ali, muito no dinheiro, vamos fazer o negócio crescer, vamos fazer o negócio caminhar, Sim. vamos prosperar, a gente quer crescer, inclusive para mostrar para aqueles que falaram que a gente não ia ser nada na vida, né? Tinha muito esse pensamento de Exatamente. meio que uma vingança ali por trás. E aí quando eu comecei a ter, o Senhor começou a trabalhar realmente no meu coração, eu comecei a me voltar para as pessoas, tanto para os clientes, clientes, não para o CNPJ, e principalmente para a minha equipe. Eu vi muita necessidade ali interna. Muito bom. As pessoas, às vezes, muito perdidas. Principalmente depois da pandemia, o tanto que as pessoas se fragilizaram, né? Uma instabilidade emocional muito grande. E eu tenho... Eu quero só fazer uma colocação aqui. É importante que o David está falando, porque com Deus tudo tem a ver com pessoas. Sim. Né? Você pode ser médico, enfermeiro, faxineiro, boleira, mecânico, qualquer coisa. Tudo tem a ver com pessoas. Sim. É um olhar muito genuíno do próprio Espírito Santo, né? Que desfoca, fala assim, mas peraí, seu foco era só o dinheiro, era só status, mas a doçura do Espírito Santo nos conduz, né? A gente está aqui para impactar as pessoas com esse amor, com o amor do Senhor, que é o amor constrangedor, né? E nesse processo, tanto que a minha oração, todas as orações que eu faço, eu estava refletindo esses dias e não tem uma oração que eu não peço para que eu consiga ser um reflexo de Cristo aqui na Terra. Então eu me pauto muito em como Jesus viveu aqui na Terra, de ter aquele olhar discípulo, né? Isso, um discípulo, um olhar de não julgamento, um olhar de acolher, um olhar de vem aqui, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. E eu tenho levado isso para a empresa. E acho que eu já posso soltar isso aqui, porque... Pode. Porque Olha, com certeza o podcast vai sair depois de já ter acontecido. Mas amanhã a gente está indo para um workshop e a gente vai fazer... Isso aqui ninguém pode saber, tá? Tá. Por enquanto. Mas tá? por enquanto, Até tá? Por enquanto. A gente está indo para um workshop amanhã. A gente faz esse workshop todos os anos, levando a nossa equipe para um lugar afastado e ficar um dia com eles ali. E o Senhor me tocou muito no Summit que a gente teve aqui agora, o evento 2023. E teve uma grande visão, um testemunho de grande visão, que o cara falou, é um engenheiro, construtor de casas, e ele falou que ele estava crescendo o negócio estava prosperando, indo muito bem, se tornou uma das grandes construtoras dos Estados Unidos. Em algum momento ele se perdeu, ele teve um boom, né, uma queda no mercado imobiliário nos Estados Unidos e eles quebraram. Aí ele teve a oportunidade de começar novamente o negócio, só que ele falou, eu quero começar diferente, porque do jeito que estava não fazia sentido. O foco foi só o dinheiro, não faz sentido. É verdade. E aí o que ele fez dentro da empresa dele? Ele chamou o Senhor para ser sócio dele, para o Senhor se tornar o sócio majoritário do negócio dele. E nesse evento a gente vai fazer isso. Amém. A gente vai chamar o Senhor para ser o sócio majoritário. Uau. E a gente quer fazer um movimento ali com o pessoal, um momento respeitando, né, a individualidade, a crença de cada um, porque é um ambiente empresarial. Muito bom. Mas a gente quer fazer esse movimento e realmente chamar ele. Eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Falei, Senhor,
esse negócio não é meu, é seu. Eu estou aqui apenas como mordomo do Senhor para cuidar. Muito bom. Aleluia. E na segunda-feira, né? Porque amanhã é sexta, na segunda-feira, na hora que o pessoal chegar no escritório, vai ter um ambiente diferente. Eu estou cedendo a minha sala, a gente vai fazer uma sala de oração, e eu vou pro meio da galera lá, e ali vai ficar uma sala tocando louvor para quem quiser ir lá, e aí vai ter na portinha lá, na porta, sócio majoritário Jesus Cristo. Eita! Meu Deus! E isso aí a pastora tá indo nesse hein? movimento comigo, porque não é fácil, né? Porque é a gente abrir mão das coisas da gente, certeza. é abrir mão do meu conforto. Romper, Abrir mão né? até da sua sala, Exato, né? né? Porque para mim é um física. conforto, Claro. porque eu vou ter que ir pro meio da galera lá agora, né? Mas ainda assim, o Senhor está pedindo e eu entendi que eu não tenho que ficar questionando. Amém. Se eu quero servir realmente como eu tenho pedido para Ele, Uau, muito eu tenho bom. que dizer um sim para Ele. Glória a Deus, o meu sócio está comprando as ideias comigo. E é isso. Então, Amém. assim, eu tenho certeza que o Senhor tem muita coisa grande para fazer, Pra fazer. mas tudo começa, né? Seja você um empresário, seja você um funcionário, um prestador autônomo, tudo começa com o seu coração. Muito A partir do momento que você faz essa virada de chave, entende que é o Senhor que comanda tudo. E se Ele mandar você desfazer daquilo, começar uma outra coisa, seja o que Aleluia. for, você dizer sim, porque nada é seu, tudo é dele. Tudo é dele. E isso é uma coisa que eu aprendi no discipulado, viu? A morte do eu fala muito do eu. sobre Muito isso. exato. Né? Então, se você não fez o discipulado Sucesso, ainda, gente, ó. você não sabe o que você está Discipulado. perdendo. Seja discipulado, Você não né? sabe o que você está perdendo. Não Mas sabe. porque assim, a gente sabe, né? O próprio Cristo fez isso, né? Ele se despiu de toda a glória dele, veio nesse mundo para nos salvar, Sim. né? Então não tem como a gente ser discípulo sem a gente morrer. Sim, não sem a gente se despir de nós mesmos, sabe? Sem a gente dar esse passo de fé em dizendo assim, Senhor, e agora, né? E o que é lindo com o Senhor, eu falo sempre isso assim, viver com o Espírito Santo para mim é uma doce aventura. Porque você nunca sabe o que vai viver amanhã, né? Mas basta você escolher obedecer hoje. Se Deus te deu uma direção hoje, obedeça essa direção. Porque Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele está fazendo. E a gente muitas vezes acha que tem que fazer muita coisa. Não, só obedece. Só obedece a voz dEle, que o resto Ele vai fazer. E é interessante que a gente está falando do mundo empresarial. E o David colocou aqui, né, que vai ter uma mudança de chave muito grande lá na empresa dele. E as pessoas, não, vamos respeitar cada um, vamos respeitar assim, a convicção de cada um, Sim. a sua visão, a sua devoção. Contudo, hoje, inúmeras pesquisas falam que se a gente não cuidar da espiritualidade, você não tem uma saúde plena, né? Então, assim, você vai estar virando essa chave na empresa respeitando. Sim. Se você crê nisso, você crê naquilo, você é livre. Mas eu estou abrindo espaço para a espiritualidade, Sim, né? isso. Para que você viva a sua espiritualidade. E, gente, desculpa, né? O que eu sempre falo, nós somos um canal cristão, né? Diana Timbó é um canal cristão baseado nos princípios de Deus. E você pode dar essa liberdade para as pessoas. Está vendo a sua espiritualidade? Vai lá, porque maior é o poder de Deus, Sim, né? verdade. Então, assim, se a pessoa quer viver a sua espiritualidade, ela vai se encontrar com Jesus, porque Jesus é maior do que tudo. Sim, e tem uma questão, inclusive nisso, eu tenho muito cuidado, né, justamente para não ser invasivo em alguém com relação às suas crenças e tudo mais. Existe ainda muito atrito, Claro. né? Resquícios do passado, de um passado de disputa entre, principalmente evangélico e católico, né? Somos todos cristãos, cada um de uma forma, mas a gente tem um mesmo fim, que é Cristo, que é Deus. Sim. E só que o que eu tenho aprendido eu respeitar é diferente de eu perdi a Aceitar, palavra, né? não, de me omitir. Eu respeito, Claro. só que eu preciso me posicionar. Com E na certeza. posição que eu tenho, o Senhor tem me exigido algo. E se eu quero honrar a Ele, se eu quero dizer, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida e eu estou aqui para servir, eu tenho que fazer o que Ele está me pedindo. Então eu estou me posicionando, eu estou posicionando os meus colaboradores, que tudo bem, eu respeito demais a sua crença. Só que essa empresa é uma empresa cristã, que tem valores e princípios cristãos, e a gente se baseia nos princípios que o Senhor estabeleceu para a gente. Muito bom. Né? Isso mesmo. Então, eu entendi isso. O posicionamento, ele é independente. Se eu respeito, é claro que respeitando, Claro. mas ter esse posicionamento ele é extremamente importante. É verdade. Saber, assim, qual é a autoridade daquele lugar. Isso, né? exatamente. Não está solta, né? Eu quero acrescentar aqui, eu li um livro, Sociedade com Deus. Agora eu vou pecar se eu falar o nome do autor, mas eu acho que é o William Douglas, se eu não me engano.
Nós temos ele lá em casa, lá, depois eu te empresto. Legal, muito bacana, cara. É muito interessante porque traz essa visão que você explicou aqui agora e está tentando, né? Vai passar para a sua empresa ali nesse sentido aí. Eu creio que tem muito a agregar aí. Amém. Muito bom. E vamos esperar os próximos capítulos, que eu sei que com o Senhor... Vai ser bom, viu? Amém. Mas é legal, assim, tem esses chacoalhos de Deus, Sim. né? Que talvez algumas pessoas vão se incomodar e tal, mas eu sempre digo assim, com Deus a gente nunca perde, Sim, né? sim. Vai ter um balançado, vai ter talvez um desconforto inicial, mas para Deus, se você está obedecendo o Senhor, mas faz mesmo, porque Deus nunca ficará te devendo nada. Isso. Deus nunca vai pedir nada para você que realmente Ele não te dê algo muito maior acima de tudo isso, sabe? Porque Deus nunca ficará nos devendo nada. Vale a pena. Isso mesmo. E você, meu amor, como foi lá na empresa, né? Porque você já tinha uma empresa, tinha uma visão. Depois que você se converteu, você começou a mudar a sua visão dentro da empresa também. Assustou verdade. alguns funcionários? Como é que foi? Primeiro eu tenho que trazer aqui que a minha empresa é um segmento completamente diferente do que o David faz, né? Eu tenho uma empresa que eu trabalho com manutenções em sistemas hidráulicos, máquinas, vendo produtos e peças para esse segmento, né, tanto industrial como agronegócio, né? Então Hidramil, equipamentos hidráulicos. Olha aí o merchan. Valeu. Então, assim, é um segmento bem diferente, né? Eu digo assim, eu lido com profissionais que, vamos falar assim, literalmente estão com a mão na massa ali do equipamento, da máquina, né? Então, o que eu posso dizer hoje do que era e de como é hoje a minha empresa, né? Eu creio que há tantos anos, né? A Hidramil já existe desde 2003, tá? Então, esse ano vai fazer 20 anos, tá? Que tem empresa. Então, eu vinha nessa caminhada até 2014, né? Que foi o ano que eu me converti. Tendo uma ideia de um negócio muito baseado no que o David falou sobre fazer, produzir e tudo mais. E se teve algo que fez vamos falar assim, que eu percebi que fez toda a diferença para mim, como profissional, é a postura mesmo, né, diante dos clientes, principalmente. Porque eu sendo uma empresa que eu lido muito com grandes empresas, né? Então eu trabalho para grandes empresas. Então às vezes esse mundo corporativo, ele traz armadilhas e enganos que podem comprometer a sua vida e podem até te atrapalhar e levar para casos mais sérios. E eu não tenho como negar que eu nunca fui assediado por outras empresas para fazer coisas, vamos falar assim, não corretas dentro disso aí. E lá atrás eu tinha um entendimento de uma forma, né? E depois que eu me converti, eu realmente fui buscar esse alinhamento com o que o Senhor quer para a minha vida, para a vida de qualquer um que é cristão, né? Que entende que Ele é o Senhor da nossa vida. Que a gente não vive por causa do dinheiro, né? O dinheiro não é o foco. Exatamente. Fazer um trabalho bem feito, entregar um serviço de qualidade, dar o seu melhor faz parte, mas a essência não é o dinheiro. Sim. Isso, Então, assim, o que eu vejo é que diante de tantos anos trabalhando daquela forma, eu fazia, vamos falar assim, eu comento com pessoas mais próximas que conhecem minha vida particular e profissional mais de perto, que eu trabalhava assim extremamente muito mais, entendeu? Muito mais mesmo, em quantidade de horas e trabalhadas literalmente e esforço físico e mental de toda forma, do que eu trabalho hoje. E eu colho hoje frutos diferentes. E não tem como eu não olhar para isso e não acreditar e não ter certeza de que Deus fez a diferença nessa história, né? Eu vivi tantos momentos depois, então eu vim de situações de endividamento lá atrás, no passado, que graças a Deus nós não temos mais, né, na empresa, mas que eu vivi situações em que eu não sabia o que fazer. Aquele ditado popular, eu vendi o almoço para comer a janta, né? Eu vivia como empresário dessa forma, naquela rodinha do rato ali, correndo sem fim, sem parar, porque se eu parasse eu morreria.
estagnado. E trabalhando muito, mas a dívida só aumentando, Só né? aumentando. O David é contador, é lógico, ele vê, né, ele assiste, né, as situações de clientes dele que também devem passar por isso. E então eu vivia dessa forma. Então, quando tudo eu tive que me posicionar, volto a dizer, é a questão do posicionamento mesmo, vai fazer toda a diferença. Quando eu tive que me posicionar para estabelecer isso dentro da minha vida profissional, do meu mundo corporativo, eu enfrentei inúmeras barreiras e muita dificuldade de pessoas que me viam de uma forma, né? E eu tive que realmente mostrar para elas, olha, não é isso, não é assim, eu não creio nisso mais, as coisas não vão ser dessa forma, na minha empresa agora só vai ser assim, né? Eu preciso fazer um adentro aqui também, porque assim, eu sou funcionária dele, viu, gente? Ele é meu patrão também, meu marido é meu patrão, né? E quando a gente não tinha filhos pequenos, né? Quando a gente casou, eu fui trabalhar dentro, eu ficava dentro da empresa com ele. Depois que o Benício nasceu, eu comecei a trabalhar muito de casa e até hoje eu trabalho muito de casa, né? Mas acabo ficando pouco tempo dentro da empresa, quem passa o dia todo lá é ele mesmo. Em virtude das crianças. Mas nesse período que eu ficava muito lá dentro, tinha uma frase que eu ouvia muito, viu, David? Assim, eu lá muitas vezes guardadinha lá trabalhando e eu via ele conversando com o cliente, conversando mesmo com o funcionário, e as pessoas diante de algum impasse, de alguma coisa, virava para ele e falava assim: nossa, mas você mudou muito. Nossa, Milton, mas peraí, aqui não é mais assim? As coisas aqui estão muito diferentes. E as pessoas falavam isso com raiva, bravos. E eu lá dentro vibrava. E eu, yes, né? Porque assim, se você tem Cristo na sua vida, as coisas têm que mudar. Você tem que mudar. As pessoas têm que se incomodar com a sua mudança. Então eu ouvi de funcionário, eu ouvi de cliente, eu ouvi de fornecedor, brigando, assim, questionando ele, falando algumas coisas com ele, como se a gente fosse achar ruim essa fala, assim, sabe? Você mudou muito, cara. Nossa, as coisas não são mais assim aqui. Por quê? Porque antes eu podia fazer isso, agora eu não posso mais. E não sei o quê. E eu lá quietinha, né, no meu cantinho, eu ficava, isso, Jesus, obrigada, Senhor. É a maior prova que o Senhor está aqui dentro. Porque tá vindo para ele que ele mudou muito, né? Exatamente. Então, assim, nós vivemos assim histórias, né? E já que ela falou que ela trabalha aqui, né, para mim, né? Eu tenho que acrescentar algo assim muito importante. A presença da minha esposa dentro da minha empresa, né, naquele momento lá que ela chegou, né, que nós nos casamos, também fez toda a diferença para mim e para a empresa também. Porque eu vi uma rede social aí, acho que ela é coach, alguma coisa assim, falando, a mulher, ela pode não ser a provedora, né, naquele momento, mas se ela é a mulher que ela é a de oração, ela é que está resguardando todo o nosso trabalho, nosso viver. E não importa se você não é empresário, se você é um assalariado, né? Um funcionário. Eu estou falando de maneira geral. Eu creio que a sabedoria da mulher dentro de casa vai trazer o sucesso para o homem lá fora. Vai garantir a ele segurança para que ele possa fazer as coisas da maneira certa e correta. Porque você tem, e eu tenho que confessar outra coisa, eu aprendi a confidencializar muitas coisas para minha esposa, porque eu vim do mundo que eu guardava tudo para mim, era tudo eu que tinha que resolver, né? E aí eu fui entendendo que, não, eu tenho que dividir com alguém hoje, e eu dividia todas as coisas, eu fui aprendendo isso, mas principalmente com o Senhor, porque Deus é que faz a diferença e fez lá atrás na nossa história. Então, quando eu vivi momentos financeiros difíceis, eu falava, poxa, e agora? Agora era o momento da gente orar, da gente confiar, e as coisas aconteciam, gente. Quantos milagres, né? Quantos a gente gerou, né, amor? Gerou, diante exatamente. de causas, assim, de situações muito delicadas. Até mesmo, David, porque quando a gente se posicionou como cristão mesmo, né? A gente tinha um negócio muito próspero numa determinada empresa aqui na cidade. E essa pessoa chegou para o Milton e disse, se você não me der, né, a propina, bem claro, eu vou tirar de você. E era algo até muito ruim, porque nós já tínhamos feito toda a parte de documentação, estava tudo legalizado e tal. E aí o Milton pegou e falou, pois eu não vou te dar.
né? Eu não vou abrir mão, sabe? Que são nos detalhes. E a gente perdeu muito naquele ano, porque era uma segurança muito boa que a gente tinha como empresa. Sim. E nós perdemos, né? Mas a nossa oração sempre a nossa provisão vem do Senhor. Isso. Ele usa quem ele é o quer. nosso provedor. Ele usa a empresa A, B, C, D, a empresa que ele quer. Sim. Mas nós não somos reféns de nenhuma empresa. Sim. Nós não somos reféns de nenhum cliente. Nós somos reféns do Senhor. Sim, então, naquele ano, foi um ano muito difícil para a gente, porque a gente perdeu um grande negócio que iria manter a gente meses. Não era só 1 ou 2 meses, eram meses. Para a gente quase o ano todo, né? E a gente perdeu mesmo por não aceitar a corrupção. Por não aceitar molhar a mão daquela pessoa, sabe? Então, assim, quantos ensinamentos? Eu tenho certeza que a gente viveu aquele ano muito doloroso, mas de lá para cá, a corrupção não tem batido mais a nossa porta. Não. Essas ofertas não têm chegado, porque o próprio diabo sabe. Exatamente. Não, ali não tem espaço, não. Você ali se posicionou, isso não tem mais brechas para isso acontecer, né? E Deus supre, né, amor? Com outras empresas, exatamente, supre com outros eu ia falar. clientes. Esse cliente foi embora por essa situação e o Senhor colocou outros em nossa história, né, para nosso trabalho. E é lógico que a gente buscou também melhorar. E é isso, gente. A vida profissional de um empreendedor, o David sabe muito bem disso, não é fácil. Como empreendedor, a gente tem que enfrentar N problemas relacionados a tudo, a situação política, econômica, etc. Algo que a minha esposa falou sobre essa questão da mudança dentro da empresa, que vale eu frisar aqui, e o David também está comentando aqui sobre os meus colaboradores, os meus funcionários ali, né? Porque é impossível eles não terem visto a mudança. Então, teve pessoas que estavam ali que não estão mais, entendeu? E outras se achegaram. E essas outras que se achegaram, quando se achegaram, viram outra pessoa, outra postura como profissional, como patrão, como, né, líder ali. Já vem mais alinhada, né? Exatamente. Então, assim, eu vivi perdas tanto de clientes quanto de colaboradores. Sim. Então, não se resumia só, não tem mais o serviço tal. Não se resumia, não tenho mais a pessoa para fazer o serviço tal. Também passei por isso. E foi difícil? Foi. Na hora você pensa assim, poxa, o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo isso? Mas hoje eu vejo que Deus estava escrevendo uma outra história para a minha empresa. Estava escrevendo algo que ia se firmar ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos. Então hoje a gente colhe frutos, né, e nessas novas empresas que se achegaram e outras que foram embora e voltaram, né, pela nossa postura, pela nossa honestidade, pelo nosso know-how. Então, como não dizer que isso aí é fruto do nosso posicionamento diante Cristo, do Senhor, né? em Com Cristo, certeza. exatamente. E é o que você vai viver agora, né, David? Porque assim, diante do que o David abriu aqui pra gente, que ele vai dar essa reviravolta ali na empresa dele, você tá aberto, tá passivo também. As pessoas, de repente, uma funcionária sua que você, assim, tem tanto espaço ali dentro, faz tantas coisas importantes, chegar pra você e falar tchau. Sim, não faz sentido pra mim. Não faz sentido. Exatamente, E é engraçado porque teve alguém, que eu tô comentando isso com poucas pessoas, mas teve alguém que me perguntou, mas o que você vai ganhar com isso? Falei, eu não espero ganhar nada. O que eu quero é apenas fazer o que o Senhor está me pedindo. A única coisa que eu quero é que o Senhor se agrade com o que Ele está vendo na minha vida. É a única coisa. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas, mas não é essa a expectativa e o motivo. É verdade. Né? Não é por isso que a gente serve o Senhor. Porque quando você serve ao Senhor, começa a fazer algumas coisas querendo algo em troca, vira uma barganha. Né? E isso não é o verdadeiro evangelho, não é viver realmente com o Senhor, né? Então, eu acho que esse trato no coração é muito importante, né? Assim, eu sirvo ao Senhor independente do que vai vir. Pode vir um monte de bucho, um monte de problema? Pode vir, mas o importante é que eu esteja alinhado e direcionado com o Senhor. Alinhado, né? Essa essência, porque a gente aqui, né, como empresários, abrindo aqui um pouco das nossas empresas para vocês, a gente está aqui querendo encorajar, sabe? Se Deus está te chamando a fazer algo, se Deus está te chamando a colocar até mesmo em risco, seja um colaborador ou seja um cliente forte, não tenha medo. Não negocie, não negocie. Exatamente, não negocie isso. E complementando o que eu falei aqui sobre a questão de trabalhar, que eu trabalhava muito mais e tal,
Hoje eu posso dizer assim, eu não sirvo, né, dentro de mim, eu tenho esse sentimento, eu não sirvo a minha igreja como eu gostaria de estar servindo. Mas até tempo para isso eu já arrumei para fazer. Então eu entendo assim, o Senhor está dizendo assim, pô, faça menos lá para você fazer mais aqui. Entendeu? Para você servir de alguma outra forma. E a gente às vezes, né, se desdobra para fazer certas coisas e com o coração assim, ó, com alegria, sem tristeza e sem mágoa e sem arrepender, porque outras vezes eu vivi coisas assim. Quando nós estivemos no Muriá, você estava lá comigo e foi um momento assim delicado na situação da empresa, que eu tinha muito trabalho, muito serviço. Só um detalhe, né, amor? Moriá, para quem não sabe, é um retiro espiritual que acontece em Belo Horizonte, na Estância Paraíso, né, que é um lugar realmente cuidado, monitorado pela pastora Zenete Rodrigues, que é uma mulher de Deus, tem impactado a nossa nação, e eles tiveram a oportunidade de ir para lá fazer esse retiro. Sim. Então, só para que as pessoas entenderem. Então, nesse contexto, eu estava assim, parece que as coisas corroboram para você não fazer, né? Então, naquela semana que estava para ir, tantas coisas apareceram, tanto serviço para fazer, tantas propostas de serviço que eu tinha que desenrolar, que eu tinha orçamentos que eu tinha que fazer. Então, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu iria e deixava isso para um segundo plano, para a próxima semana, né? Seria. Ou eu abandonava o Muriá e ia cuidar do trabalho que estava aparecendo ali, né? E eu fui direcionado a não deixar de ir. Eu estive lá e foi maravilhoso, demais, né? A gente viveu coisas incríveis. Nós vamos, tá, ali. Amiga Jaque? Nós vamos, amiga. Isso aí é comentário interno. Então vocês correm porque a gente já está planejando de novo, né? Então, ó. Vamos segunda vez. Amada, vamos deixar eles com os 4, com todos os filhos. Piada interna, tá? Continua. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vi algo lá que o Senhor mostrou para mim, sabe? Ele provou para mim que ele não estava interessado no que eu queria fazer dentro da empresa, no dinheiro. Não era esse o objetivo. Ele queria me mostrar algo que eu vivia ali dentro. E só poderia quem esteve lá, quem vai estar, viver aquilo lá. Então, quando eu estive lá, eu tinha, por exemplo, tantos compromissos, né, para pagar, para honrar, que a gente estava assim, realmente no vermelho, ou não tinha naquele momento, naquela semana. Mas o Senhor fez coisas assim que Ele mostrou para mim. Ele falou assim: se acalma, meu filho. Só obedece, né? Vai. Exatamente, se acalma. E quando eu estava lá, eu recebi uma mensagem do WhatsApp, e lá é assim, você não pode ficar usando o celular o dia todo. Tem um momento ali, tem dia que não podia, né? Ficamos 24 horas lá. Então, eu ia ver a mensagem num determinado horário do lanche, da janta e tal. E eu vi a mensagem de um cliente que eu tenho e que estava inadimplente comigo há tantos anos, já anos, gente. Não era meses, não, era anos. Era algo que eu já tinha dado por perdido, né? Era um valor significante, tá? E eu lá, naquele primeiro dia, quando foi de noite, eu olhei uma mensagem lá, eu falei assim, mas o que o cara quer, né? Mandou uns áudios, tal, escreveu, e eu comecei a ler, e ele falando assim, olha, eu quero acertar aquilo lá que eu tô te devendo e tal, do nada. Do nada. Do nada não, do tudo, né, amor? Do tudo do Jesus. Do tudo, exatamente. Depois eu fui entender isso, né? Mas aí eu conversei com ele, mandei umas mensagens e logo depois ele já respondeu, porque era o WhatsApp particular do proprietário da empresa, né? E aí ele me passou, não, eu quero, divide para mim em 3 vezes para eu pagar. Eu falei assim, claro, com certeza, né? Sem dúvida. Não, me passa o número Pix aí que eu já vou fazer o primeiro pagamento. E ali eu passei, no outro dia o dinheiro estava lá na conta, né? E eu entendi que foi uma prova de Deus para você, né, amor? Deus mostrou para mim. O Senhor cuida, né? Exatamente. Ele falou assim, eu não queria esse dinheiro, não quero esse dinheiro é seu, ou melhor, eu te dou ele para você fazer, usar ele da melhor forma que você puder. E quando eu percebi aquilo ali, aí eu entendi, falei assim, poxa, como a gente se prende, né? Se prende a coisas que a gente perde, né? Melhor dizendo, a gente perde oportunidades igual essa que a gente teve lá,
de conhecer melhor, de ter mais intimidade com esse Deus, com esse Jesus, que, gente, não tem dinheiro que pague. É o que realmente importa na vida, né? E não era dinheiro que estava... Ele falou assim, não, pega esse dinheiro aí, tipo assim, né? Ele falou, você quase não veio por causa de dinheiro, eu vou te dar o dinheiro para você ficar bem feliz aqui. Vou te dar 5 vezes mais aí do que você gastou aqui, do que você investiu aqui para estar aqui comigo, entendeu? Foi isso que ele disse para mim. Então, são coisas assim que a gente vai vivendo quando a gente se posiciona e quer ter realmente um negócio, uma empresa, né? Com essa filosofia, com esse pensar de Jesus ali para nós. Né? Eu brinco muito, viu? Eu falo assim, gente, a vida não pode ser só pagar boleto. Porque, gente, dia 30 já é semana que vem, dia 1º começou os boletos tudo de novo. Tudo. Então, tem que ter algo mais, tem que ter um propósito maior. E é legal você falar isso, Milton, contar essa parte aí, porque é muito fácil a gente se perder e querer fazer as coisas na força do próprio braço, né? Não, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que ir atrás, e a gente acaba esquecendo de depender do Senhor, né? Porque se a gente se dedicar a Ele, não tem jeito. O Senhor, como você disse, o Senhor não fica devendo ninguém. Ninguém, né? cara. Então Ele cuida da gente. O que Ele quer realmente é ter essa intimidade, esse contato com a gente. É o coração, né? Ele quer o nosso coração, eu não tenho dúvida. Quando você realmente abre o seu coração e deixa ele fazer a obra dele, deixa ele entrar, sabe? Lógico, você tem que buscar, você tem que se aproximar, você tem que procurar as oportunidades de estar junto dele, né? Pode ser na sua casa, pode ser em oração, pode ser no seu momento lá, pode ser na igreja, mas ele quer se aproximar. E a gente só consegue ter essa intimidade, né? E o nome já vem aí, você tem intimidade com quem você é próximo. Você não vai confidencializar e não vai ouvir coisas de pessoas estranhas ou que são colegas seus, né? Então, a vida com Jesus é assim. Você tem que estar sempre tempo buscando, prática, né? Exatamente. Tempo e prática. E eu não sei como é que a gente está de tempo aqui. Não, tem mais um tempinho, dá. Tá, que vocês dois falaram uma coisa, você falou sobre brecha, e você falou sobre a gente saber dizer os nãos. E falando nisso, o que a gente vê? Às vezes as pessoas acham assim, agora eu vim para Jesus, agora a vida vai ser as mil maravilhas. E realmente é onde começa o teste, porque a gente precisa fechar as brechas que a gente deixou ao longo da nossa vida. Exatamente. E muitas dessas brechas a gente só fecha dizendo não. E esses não são aqueles não que dói, porque é o não que você vai perder um cliente, vai perder um colaborador, ou o dinheiro vai pesar, né? Ou uma amizade, aquela pessoa que sabe que se você dizer não para ela vai ficar chateada. Só que aí é a gente saber onde a gente tá instalado, né? Em quem a gente descansa. Isso. É no Senhor? Então é o Senhor acima de qualquer outra pessoa, acima de qualquer circunstância. Então um não, porque já é muito difícil no dia a dia a gente dizer Com não, certeza. né? Mas ele tem que passar a ser algo mais natural. Porque muita coisa errada vai começar a vir, às vezes até mais do que antes. Para testar, Para né? testar a gente. Sem então, dúvida. isso é muito importante a gente estar atento. E eu acho interessante, David, que você colocou, porque eu sempre brinco com isso. Eu falo assim, gente, quando você escolhe agradar a Deus, num pacotinho junto vem o desagradar o outro, Isso, né? Você não vai agradar a Deus e agradar todo mundo também, não. Por isso nós temos que ter uma escolha. Quem eu quero agradar? E eu não estou falando aqui para a gente agradar a Deus e sair chutando o pau da barraca com as pessoas. Não é isso. Mas é assim, ó, no meu pacote, eu quero agradar a Deus. Se dentro desse contexto você se sente incomodado com isso, tudo bem. Eu escolho por Deus. Eu escolho por agradar a Deus, né? E você, como empresário, o pacote é muito maior, né? Porque você desagrada até mesmo a você. O seu bolso, a você. Não, só uma coisinha errada aqui. Não, só um detalhezinho aqui. Mas todo mundo faz isso. Mas... E vai vir as consequências desse todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O Senhor te deu uma empresa, te deu um negócio para você realmente ser luz nesse lugar, nesse contexto que você está. Então não aceite se corromper ou por causa de R$10 ou por causa de 10 milhões. É a mesma corrupção, entendeu? Não é o valor, não é o dinheiro. E eu sempre falo, sabe? Eu falo assim, gente... Pare e pensa se existe bênção num dinheiro que vem de uma forma errada. De uma forma que não é a vontade de Deus. Você não vai tocar na bênção.
Você pode até pegar o dinheiro na mão, mas a Bíblia fala que o dinheiro vai embora como um vendaval. Como vendaval. Entendeu? Então, é muito melhor o pouco com Deus do que o muito sem o Deus, sem o Senhor, sem a presença de Deus, né? Porque o pouco Deus multiplica, né? Multiplica. Então, é melhor é ficar isso com aí. esse pouco. Quantas vezes, David, a gente assim, né? Eu faço o financeiro da nossa empresa. Quantas vezes eu peguei o contas a pagar da semana. Na segunda-feira eu olhar e falar, Jesus, não vai dar. Não vamos chegar até Senhor, a sexta. nós vamos ter que ficar devendo muita gente essa semana, sabe? Mas você coloca a fé em ação e vai fazendo de glória em glória, de fé em fé. Eu brinco muito, eu falo assim, gente, a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal, né? Então, assim, deu para pagar hoje, tá todo mundo bem resolvido, pagou funcionário, pagou imposto, pagou os fornecedores. Respire e vamos esperar o dia da manhã. Se você que é empresário, você sabe que muitas vezes é assim mesmo, né? E aí, quantas sextas-feiras eu sentar para almoçar com meu esposo, né? E aí eu chorar, eu me emocionar, os olhos cheios de lágrimas e falar assim, o que foi, amor? Eu falar, não sei, tá paga. A gente pagou a semana. Mas como? Não sei explicar. Assim, humanamente falando, eu sei explicar porque é milagre. E milagre, humanamente, a gente não explica, a gente crê e vive o milagre, Exatamente, né? Então, gente, eu falo pra vocês, não foi 1 ou 2 semanas, não. Um dia desse eu tava falando com meu esposo, né? A gente viveu uma experiência, a gente tem lá os... Como é que eu falo? Galpão? Posso chamar de galpão? Pode. É pátio, né? Pátio, isso. A gente tem os pátios onde guarda os caminhões, que a gente conserta e tal, né? E nós passamos uma vez uma semana que eu olhava para aquele pátio vazio, sem nenhum caminhão, sabe? E a gente entrava e saía e vazio. E dava aquele desespero no coração, né? E a gente orava, Senhor. Mas foi um processo muito assim, eu lembro muito naquela época, né, amor? Você tendo mais essa confiança em Deus, tendo mais esse entendimento do milagre de Deus agindo em nosso favor, Exatamente. né? Foi uma prova mesmo. Porque... Uma prova. O Senhor veio mostrar para mim assim que determinadas coisas que eu achava que vamos falar assim, que eu estava construindo ou que eu tinha ou que eu merecia, vamos dizer assim, não fazia parte. Eu estava num contexto completamente fora da vontade de Deus, né? Então, quando você acabou de dizer, quando você se posiciona, você vai perder alguma coisa. Você não vai conseguir agradar todo mundo. O fato aí é que diante de todas as adversidades que a gente viveu naquele momento, como você disse, chegava a segunda, não sabia como ia honrar a semana toda até na sexta. E quando chegava na sexta, a gente dava glória a Deus que tudo tinha sido honrado. Como aconteceu, a gente não explicava, né? Mas aí a gente entendia que era passo a passo, né? Então, Milagre muitas por vezes milagre, a gente né? acha que as coisas vão acontecer no nosso tempo, mas não é. E eu lembro muito desse período, foi quase uma semana, e foi uma semana muito sofrida, assim, né? De você ter funcionários ali, você ter que pagar funcionários, e quem trabalha com manutenção sabe. Você faz o serviço para receber. Se você não tem serviço para fazer, você vai receber da onde, né? Então, nessa época, era só bem a manutenção mesmo, e o pátio vazio, e a gente passava por aquele pátio, e eu orava, e eu clamava, né? E falava, Senhor, e o Milton também, a gente orando e tal. E assim, eu acho que foi mais uma prova, né, para a gente entender que o Senhor era o provedor. Não era nenhum terceiro. Eu volto a dizer, Deus usa como ferramentas clientes e pessoas para chegar à nossa porta. Mas quem manda o cliente é o Senhor, quem provê é o Senhor. E eu digo, para a honra e glória do Senhor, depois daquele período, nós nunca mais passamos aquela situação. Estiagem, de ter, né, assim, cara? o pátio vazio, de não ter serviço, sabe? Eu sei que ali, acho que foi pela nossa fé, pela nossa postura, né, de continuar, mesmo diante de você não ter aqui o que apalpar, não ter um serviço para executar, a gente continuava orando, a gente continuava crendo, e essa chave virou. Para a glória de Deus, há anos a gente não sabe o que é ter um pátio vazio, né? A gente, para a glória de Deus, assim, muitas vezes eu falo, não, só semana que vem agora, que agora nem cabe aqui no pátio, né? Então, assim, a gente vê a mão de Deus. E eu estou falando isso para te encorajar, empresário, mulher empresária, sabe? Seja fiel ao Senhor.
Porque Ele é fiel e justo para cumprir, para fazer por nós aquilo que a gente não dá conta de fazer, né? E eu posso falar isso do David, porque eu conheço também um pouco da história deles, né? Começou com quantos clientes, David? Não sei se você pode abrir o número de clientes hoje, né? Para a gente ter uma noção, assim, da mão de Deus agindo em favor de vocês. A gente começou com um cliente, que era o meu pai, uma marcenaria. E hoje a gente está com mais de 400 clientes na nossa base. Olha, que bênção, uma né? equipe de 19 pessoas hoje. Então o Senhor está prosperando. E a gente está colocando na mão dele e fala, Senhor, nas minhas forças, no meu conhecimento, na minha capacidade, eu não dou conta. Ou o Senhor direciona e encaminha tudo, ou não vai para frente. É verdade. E é isso aí. Eu acho que a gente também tem que ter esse crer no Senhor, tá? E exige de nós, né, humanos também, aquele passo de fé que muitas vezes você não consegue ver para onde você vai. Vamos falar assim, você não consegue ter certeza, né? Mas quando você ora e busca, o Senhor acrescenta o caminho certo, a decisão correta do negócio, né? E muitas vezes você não tem exatamente concretizado, mas Ele quer que você dê um passo, Ele quer que você se firme, Ele quer que você dê o primeiro passo para Ele poder realizar o resto. É um passo de fé, né? Exatamente. Então, a gente tem vivido muitas coisas assim, né? A minha empresa tem sofrido, vamos falar assim, modificações no perfil de trabalho dela. Lógico que está sendo tudo gradativo, mas está caminhando para um lugar que a gente busca, entendeu? E não tenho dúvida que vem de um direcionamento do Senhor para a nossa vida. Com certeza. Porque Ele quer sempre o melhor para a gente. Não tenha dúvida disso. Outra coisa que vale ressaltar, minha esposa falou aqui, eu vejo que diante de tantas adversidades que a gente teve, a gente sempre honrou o Senhor, né? Com os nossos dízimos, né? Com as nossas ofertas. E isso aí também virou uma chave para nós, porque isso nunca se tornou um peso para nós de maneira alguma, né? Isso sempre foi algo que a gente fazia com muito amor realmente no coração, entendendo que a gente estava só devolvendo uma parte ali, né? E a parte que você devolve ao Senhor santifica toda ao restante, né? Então você pode ter liberdade no restante, porque o Senhor é fiel e justo para estar conosco, sabe? Então a gente quer encorajar você, empresário, assalariado que está nos ouvindo, né? Seja fiel ao Senhor, seja fiel aos seus dízimos, às suas ofertas. E algo importante dizer como empresários também, né? Eu já fui assalariada há muito tempo, agora eu sou empresária, e eu nunca tive medo de entregar a Deus aquilo que realmente é dele. Por quê? Algumas pessoas podem até usar assim, não, mas eu vou dar dinheiro para a igreja? Mas eu vou dar dinheiro para pastor? Mas eu vou dar dinheiro não sei para onde? É claro que você tem que estar firmado num lugar que é saudável, num lugar que existe ali honra ao Senhor sobre dízimos e ofertas. É óbvio isso, tá? Mas cada um fazendo o seu papel. O nosso papel, como filhos de Deus, é entregar ao Senhor a nossa 10ª parte, né? O dízimo ao Senhor, as nossas ofertas a Ele. O que os nossos pastores vão fazer com esse valor, como vai ser administrado, cabe a eles. Por isso que você tem que estar num lugar saudável. Não existe igreja perfeita, mas existe igreja saudável, né? Então, eu quero aqui te encorajar a você não corromper um princípio de Deus. Sem dúvida. Porque, eu acho que é dar dinheiro para pastor, eu acho que não vão fazer isso e aquilo. Não te interessa. Descansa isso daí no Senhor. Esteja num lugar saudável e confie a Deus aquilo que já é dele. Não coma dessa semente. Porque se você realmente cumpre os princípios de Deus, Deus vai cumprir os princípios dele na sua vida. Que é fidelidade, fartura, vida abundante, né? O Senhor vai suprir. Tá? E nós já estamos chegando aqui ao final, mas eu vou deixar aqui os meus convidados da tarde, que eu amei estar com vocês, né? Uma mesa assim, rosa e azul, tá? E que vocês possam fazer as colocações finais, né? Passar aí pro David. Obrigado por ter aberto aqui um plano tão lindo da sua empresa, né? Aqui no podcast da Diana Timbó. Inspirador, realmente. Aqui a gente tem segurança para falar. E nós já declaramos aqui sobre o Peixoto e Gomes, né? Algo assim extraordinário de Deus diante dessa sala
fala ali do sócio majoritário da sua empresa, né? Amém. E que realmente vocês vão colher frutos poderosos em Deus, né? Amém. E eu encorajo vocês, porque muitas vezes a gente faz as coisas com o Senhor e a gente quer alguns resultados rápido, né? Mas o relógio perfeito é o do Senhor. E o nosso fruto maior é o espiritual, Sim. não é o físico, né? Então que vocês possam ter aí essa cautela e esse tempo em Deus de poder tocar no espiritual e também tocarão no físico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, e para despedir, dizer que foi muito bom estar aqui com Amém. vocês. Viu? Um papo muito gostoso. Como Foi sempre, ótimo. né? Os nossos papos. Falta só o churrasco aqui. Encontro de crente tem muito como, gente. Come muito bebe, né, gente gente? gosta de comer. Aleluia. Ah, meu Deus. E o que eu queria dizer, falando especificamente com você, empresário, empresária, é que para você ter fé e para você ter resiliência e confiança no Senhor. A gente sabe, existem dias bons, dias ruins, altos e baixos, mas a gente tem que saber e ter o entendimento de que nada é para sempre. Às vezes você está passando um momento agora aí, que é um momento muito difícil, um momento de dor, mas olha para trás e vê se houve outros momentos como esse. Com certeza já houveram. E você sobreviveu a eles, e você passou por eles e com certeza te trouxe aprendizado. Então, confia nos processos do Senhor, porque a gente não está na terra para viver a perfeição. Aqui não é lugar de perfeição, aqui é um lugar de processo, é um lugar de aprendizado. Então nós vamos sim ter os momentos de dificuldade, vamos ter os nossos momentos de alegria, mas o importante é que em cada momento a gente esteja apegado, a gente esteja firmado no Senhor. Aleluia. Então, se eu puder te trazer uma dica hoje é essa: confia no Senhor, seja nos dias bons e também nos dias maus. Amém? Uhul, muito bom. Muito bom, mano. Parabéns, David. E aí, Bom, eu também estou muito grato de estar aqui no podcast da Diana Timbó, viu? Eu sou Fonseca também, viu, gente? Deixa eu Fonseca completar também, aqui. tá? Eu sou Diana Timbó Fonseca. Mas é quando a gente casou, né? Eu já tinha um programa de rádio lá em Fortaleza, fazia algumas coisas e tal. E aí ele me abençoou e deixou eu ficar usando só Diana Timbó, Verdade. né? Então é totalmente baseado na bênção do meu marido. E era algo incrível, gente. Aquele tempo que a gente estava ali ainda, né, construindo em 2014, né, o nosso futuro. Eu lá em Fortaleza parava no posto de combustível abastecer. Ela começava, ela dirigindo, né, nesse momento, e ela pedia para o frentista lá abastecer e o cara ficava olhando para ela, tipo assim: você é Diana Timbó, né? Tal, era uma coisa muito estranha, né? Eu estava vivendo aquilo ali, para mim era muito estranho, mas é isso Era mesmo. a moça da voz. É a moça da voz, isso, é isso mesmo. Eu creio realmente em tudo que você falou aqui, David. E se eu poderia deixar algo para você também, para você empresário, e foi algo que eu aprendi com o nosso pastor Costa Neto, em Fortaleza: celebre os 90%. Muitas vezes a gente busca perfeição, né, em tudo que vai se fazer, em todos os nossos projetos, em todas as nossas ideias, né? Mas o Senhor vai acrescentando aos poucos, muitas vezes, né? Porque Ele só dá a porção realmente que a gente dá conta, não é verdade? Então, às vezes a gente deixa de celebrar uma pequena vitória, né, querendo tudo de uma vez só. E você acaba, né, perdendo, vamos falar assim, o brilho daquilo que você fez, que foi tão honrado pelo Senhor realmente. Então, se eu posso dizer algo, celebre também os 90%. É possível, entendeu? Muito bom, muito bom. E mais um podcast chegando ao fim, né? Eu creio assim que tudo que nós falamos aqui sobre a nossa vida pessoal, profissional, vida empresarial, né, vai aí trazer bênção para a sua vida, para a sua história. Eu quero reforçar um pouquinho aqui sobre o que nós falamos de princípios de Deus. Você, como empresário, santifica a sua empresa, sabe? Entregando ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, né? Então, isso é um princípio que realmente traz prosperidade para as nossas vidas. Eu falo você é empresário porque talvez fique até mais difícil o empresário tirar os seus 10%. Mas você é assalariado, todo mundo. Se a gente entender que isso é uma bênção que a gente traz para a nossa casa, para a nossa despensa, para a nossa vida financeira, né? A gente nunca iria negligenciar esse princípio de Deus. Então eu quero te encorajar. Nós três, como nós já falamos aqui durante o podcast, né, fazemos parte da mesma igreja. Nossa igreja é Casa de Oração Franca. E nós temos muita alegria de estar nessa igreja e poder realmente entregar ao Senhor o nosso melhor. Porque nós sabemos
sabemos que é uma igreja saudável para se estar. Temos o nosso pastor Marcos Arantes, que é realmente o administrador dessa igreja, Casa de Oração Franca. A nossa pastora Vânia Arantes, que eles dois estão à frente, né, dessa igreja, Casa de Oração. E eu quero deixar esse recado aqui, porque muitas vezes você talvez não está sendo fiel com o seu dízimo e a sua oferta, porque você não tem credibilidade na sua igreja. Então eu quero te encorajar, procura uma igreja que seja saudável para que você tenha credibilidade, porque se você não cumprir esse princípio, você não atrai bênçãos para a sua vida, né? Então que bênção que a gente descobriu, que a gente tem, né, um lugar para estar plantado, que é a Casa de Oração Franca, e que é um lugar saudável, e que nós podemos entregar e cumprir esse princípio do Senhor aqui, neste lugar, abençoando este lugar e automaticamente sendo abençoados por isso. Porque o reino de Deus, ele precisa de mim e de você, né? Para que o reino de Deus seja alargado, para que pessoas sejam abençoadas, nós precisamos cumprir os princípios de Deus. Então eu te encorajo, seja fiel, né? Seja fiel com os seus dízimos e com as suas ofertas, que isso é bênção sem medida sobre você, sua empresa, sua casa e sua família. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu tenho certeza que esse podcast veio abençoar a sua vida. E se isso faz sentido para você, compartilhe também com outras pessoas. Que você seja uma ferramenta de Deus a abençoar outras e outras vidas. E que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Beijos!